Novo currículo de escola dominical da CPAD. Uma proposta inovadora que começa pela definição das capas, coloridas, modernas, idealizadas com o objetivo de criar uma identificação com o público a que se destina. Perceberam os novos nomes das revistas de escola dominical? Agora, todo o currículo faz parte de uma grande família chamada Lições Bíblicas. Derivada das lições bíblicas adultos, esta nova nomenclatura carrega para as demais faixas etárias o conceito do que realmente são, um material que tem origem e se fundamenta em uma única fonte, a Bíblia Sagrada. Vanguarda, inovação. É a CPAD, oferecendo recursos para que os professores de escola dominical estejam bem aparelhados para transmitir as verdades do reino de Deus a seus alunos. E não para por aí. São diversos recursos que fazem de cada revista um rico e precioso conteúdo voltado para o ensino da palavra de Deus. Prepare-se para este novo tempo e surpreenda-se com o novo currículo de escola dominical da CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 11. O zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Lição de número 11. O zelo do apóstolo Paulo à sã doutrina. Como texto áureo, nós temos 1 Timóteo 4,16, que diz o seguinte: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. A Igreja de Cristo é a única instituição na terra que preserva e defende a verdade das Escrituras ante aos enganos e males provocados pelas heresias. É interessante que a leitura básica que trouxemos para esta lição está em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículos 3 ao 6, depois o versículo 11, e 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17. É muito interessante considerarmos este aspecto. Mas eu quero chamar a atenção especialmente para o texto de 2 Timóteo, no capítulo 3, e versículo 16, que diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A leitura de toda esta escritura que colocamos como base para estudarmos nesta aula da escola dominical, ela por si só merece uma apreciação especial, sem dúvida alguma. Mas de forma objetiva, nós queremos destacar a preocupação do apóstolo Paulo com a ameaça dos discursos vãos que falsos mestres que se introduziam nas igrejas faziam para corromper a sã doutrina. Paulo, então, preocupado com isto, apela ao bom senso pastoral do seu discípulo principal, chamado Timóteo,
para que ele enfrente com autoridade os falsos mestres e para que ele mantenha o modelo de tudo quanto havia aprendido acerca da genuína doutrina cristã. É interessante que em todas as cartas paulinas há um cuidado em manter a sã doutrina. A mesma doutrina ensinada por Jesus aos seus apóstolos, os quais passaram a ensinar à igreja do primeiro século, é a mesma doutrina. Paulo afirma ter recebido a revelação do mesmo evangelho, da mesma doutrina, sem acrescentar ou diminuir a essência da doutrina dos apóstolos. Pelo contrário, ele se dispôs a manter a doutrina dos apóstolos. E nós resolvemos trazer à tona dois termos técnicos que são muito importantes para a compreensão desse tema do zelo do apóstolo à sã doutrina, que chama-se ortodoxia e heterodoxia. Esses dois termos, no campo da teologia bíblica, eles são necessários para esclarecer as distinções, as diferenças de conteúdo do ensino da doutrina bíblica. São termos, na verdade, que ajudam a compreensão da preocupação de Paulo com a invasão de heresias na mente dos cristãos. Ortodoxia e heterodoxia. Mas vamos começar falando de ortodoxia, para entender o significado dessa palavra e a sua relação com a lição de hoje. Ortodoxia significa aquilo que é reto, aquilo que é direito. Na teologia cristã, ela refere-se à manutenção das sãs palavras, que estão lá em 2 Timóteo 1 e 13. Por isso, a definição técnica para essa palavra diz respeito à absoluta conformidade com um princípio ou doutrina. Essa é a definição da palavra ortodoxia. Ou seja, na língua grega do Novo Testamento, essa palavra tem no seu prefixo ortos, significando aquilo que é direito, que é reto, que é certo. Está lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. A doutrina cristã, ela é ortodoxa. Enquanto ela for mantida exatamente como Cristo a deixou e ensinou aos seus discípulos, ela é reta, ela é certa, ela é exatamente aquilo que Jesus deixou aos seus discípulos. Já a falsa doutrina é heterodoxa, ou seja, é heterodoxa porque ensina doutrina diferente, falsa, que nada tem a ver com a genuína doutrina de Cristo Jesus. Vamos entender também heterodoxia, que significa, essa palavra significa diverso, diferente. É um termo grego que dá o sentido de opinião diferente, de oposição aos padrões normais, ou de normas estabelecidas. O prefixo dessa palavra de heteros, ela significa diversa ou diverso. A sã doutrina tem um só parecer, enquanto a heterodoxia de uma doutrina implica numa diversidade de opiniões sobre um mesmo assunto. Na mente de Paulo era necessário manter a unidade doutrinária da fé cristã e combater com veemência as falsas doutrinas formuladas, geralmente por conceitos pagãos filosóficos. Paulo, então, adverte às igrejas acerca da ortodoxia da fé cristã, que deveria sempre ser fortalecida com o ensino sadio e não aceitar a quebra da unidade doutrinária. Por isso, o apóstolo foi mais duro quando lançou um anátema sobre o falso evangelho. Para ele, os falsos ensinos eram doutrinas de demônios para corromper
à sã doutrina de Cristo Jesus. E a gente vai perceber isto com o segundo ponto da nossa revista, que é a ameaça de corrupção doutrinária. Vejam só a advertência do apóstolo Paulo. No texto de 1 Timóteo 1,3, Paulo adverte acerca de alguns para que não ensinem outra doutrina. O zelo do apóstolo em preservar a sã doutrina era porque os homens que não respeitavam o ensino dos apóstolos eram pessoas sem escrúpulos. E ele os identifica como lobos cruéis vestidos de ovelhas, que investiam em cima do rebanho de Deus, não poupando ninguém. Está lá em Atos 20, versículos 29 e 30. A palavra outra, para heteros, dá essa ideia de que aquilo que ensinavam hereticamente nada tinha a ver com a genuína doutrina cristã, a doutrina de Cristo. Quais eram, portanto, os problemas de ordem doutrinária que Paulo enfrentava? As igrejas foram plantadas por Paulo e alguns outros apóstolos no mundo dos gentios, na cidade de Filipos, de Tessalônica, de Colossos, de Éfeso, Creta, Corinto e outras cidades mais, sofreram com a entrada de conceitos filosóficos na interpretação das doutrinas ensinadas pelos apóstolos. Havia no seio dessas igrejas judeus que afirmavam ter aceito o evangelho de Cristo, mas na verdade eles queriam costumes e conceitos para a vida da igreja típicos dos judeus, principalmente dos gentios convertidos. Eles traziam em sua bagagem religiosa ideias do legalismo judaico aliado ao gnosticismo, o que era pior. Coisas como circuncisão, que era um rito específico para judeus, a guarda do sábado, a abstenção de certos alimentos, outros costumes judaicos, de dias e festas para serem guardados e comemorados. Eles queriam impor a nova vida em Cristo Jesus para os gentios. É lamentável que ainda haja espíritos judaizantes no seio da igreja hoje, que confundem a liturgia cristã com a liturgia judaica. A igreja pertence a um novo tempo e ela obedece ao Novo Testamento. É interessante a gente perceber isso. Fui a um culto evangélico em que o culto iniciava-se com a leitura de um texto da Torá e alguém tocando zofar, porque o culto se iniciava com o início de uma liturgia judaica. O povo achava bonito, interessante, o pastor concordava com aquilo, mas não tinham exatamente noção dessa diferença. Não porque se constituíam heresias, mas porque se constituíam em costumes que não tinham nada a ver com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que eles fazem muita questão de tocar, e vocês certamente como professores e alunos vão se deparar, são aquelas fábulas e genealogias intermináveis que o apóstolo Paulo fala. 1 Timóteo, principalmente em 1 Timóteo, no capítulo 4, aliás, 1 Timóteo 1 e 4, que diz assim, olha só: nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus. Alguns daqueles falsos mestres judeus, que se diziam cristãos, utilizavam-se de fábulas e lendas da vida judaica, tais como a propagação dos anjos,
além de não possuírem conteúdo concreto, eles torciam o sentido real das verdades bíblicas, das doutrinas bíblicas. Paulo advertiu que essas coisas deveriam ser refutadas veementemente. A questão das genealogias tem a ver com crendices judaicas, que nada contribui para a salvação em Cristo Jesus. Historicamente, as genealogias são importantes, mas no projeto divino as genealogias serviam apenas para indicar a origem, sem dúvida, do Salvador do mundo, Jesus Cristo. Porém, os judeus cristãos entendiam que as genealogias lhes davam direitos em primazia na vida da igreja, porque diziam que Jesus havia vindo dos judeus. Era de fato uma vaidade racial que os judeus faziam questão de manter, ostentada por eles, que discriminavam os gentios cristãos. Paulo refutou essa ideia equivocada dos judeus, declarando que a graça de Deus não faz acepção de raça, de cor, de etnia, nem cultura, mas que a graça alcançou a todos de igual modo. Portanto, com isto, dando apenas um ponto de partida para a compreensão e um estudo mais aprofundado da parte dos professores, é bom que se diga que a igreja é guardiã da sã doutrina. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 3,15, diz que a igreja é coluna e firmeza da verdade. O papel da igreja no mundo era o de sustentar a verdade divina perante o mundo. Portanto, o comportamento da igreja frente às heresias e doutrinas falsas é o de sustentar a sã doutrina. A igreja é a demonstração viva e santa da verdade do evangelho. Seu papel é o de sustentar, manter e defender a verdade contra todo erro e oposição intelectual, religiosa e filosófica dos falsos mestres que entram no seio da igreja. Qual era o objetivo do zelo pela sã doutrina? Depois do apóstolo Paulo combater o falso ensino que corrompia o evangelho genuíno, pregado e ensinado pelos apóstolos, ele apresentou a sua advertência como um mandamento dizendo: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma fé não fingida. A palavra grega para a expressão inicial é telos, que significa fim, finalidade, intuito, alvo, propósito. Já a palavra mandamento é paragelo, que significa exortação, admoestação. E Paulo, na verdade, se referia à lei judaica da qual aqueles falsos mestres judeus dentro da igreja se jactavam de conhecê-la e de cumpri-la. O apóstolo então se antecipa e demonstra que os falsos mestres não tinham nem mesmo o apoio da lei, mas essa mesma lei mosaica estava perfeitamente de acordo com o evangelho que era pregado e ensinado nas igrejas. Em tudo isto, Paulo ameniza o rigor da palavra mandamento com a palavra amor, quando ele diz: o fim do mandamento é o amor. Naturalmente, o amor é o elemento essencial para um comportamento equilibrado. E neste texto bíblico, o amor surge como um freio, como um instrumento de equilíbrio no combate às falsas doutrinas. O objetivo de Paulo não era incitar aqueles opositores ao combate de palavras e de contendas, mas sim o de combater as ideias erradas. Quando ele destaca em 1 Timóteo 1,5, quando ele fala de amor, que tipo de amor era esse? O amor de um coração puro, é o que ele cita. Ora, esse amor procede de dentro para fora. Não se trata de um sentimento atribuído ou recebido, mas trata-se de algo producente, que brota como uma planta. Sem dúvida, quando o nosso coração é santificado pelo Espírito Santo, a pureza que emite é interior.
Um coração sujo e entenebrecido pelo pecado não pode agir com atitude amorosa. Um coração limpo diante de Deus recebe e vê as coisas de Deus com transparência. Ele diz mais, que devem agir com uma boa consciência. Isso significa saber e fazer um julgamento imparcial, porque consegue perceber as diferenças entre o que é mal e o que é bom. Por último, ele ainda diz mais, que deve se manifestar uma fé não fingida. Significa agir sem simulação, sem fingimento, sem hipocrisia. E o apóstolo Paulo associa uma boa consciência com o que o crente concebe acerca da verdade e que não se deixa contaminar pelos falsos ensinos. Por isso, a Bíblia é a fonte genuína da doutrina cristã. Sua base fundamental está nas Escrituras. Elas não foram forjadas por mentes humanas, mas foram reveladas e inspiradas pelo Espírito Santo. Cabe a nós, que cremos na Bíblia Sagrada, que a ensinemos sem forçar interpretações que fujam à nossa hermenêutica sagrada. A exemplo de Paulo, devemos zelar da sã doutrina para a edificação da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus lhe abençoe. CPAD, a editora da Escola Dominical.